Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziak, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para o advogado que já atua dentro do segmento, como aquele que está pensando aí em fazer uma alteração de rota na sua advocacia, em buscar uma nova especialidade para atuação, tá ok? E esse canal também se destina aos produtores rurais que queiram entender um pouco mais sobre os aspectos jurídicos, administrativos e legais que aí permeiam aí, que envolvem a sua atividade, tá ok? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilhe esse vídeo na sua rede social. Isso aí é muito importante para que a gente possa dar andamento, desenvolvimento aqui, trazendo mais conteúdo, mais informações para vocês, tá ok? E hoje o conteúdo aqui do nosso vídeo está relacionado à retomada ilegal do imóvel em caso de arrendamento rural ou parceria agrícola, tá? Então nós vamos explicar as consequências da retomada ilegal do imóvel quando ele está cedido em arrendamento rural ou parceria agrícola, tá? Então, esse é um assunto que geram muitas dúvidas, né? E que podem gerar muitas consequências, porque na prática muita coisa é feita de forma equivocada aí, por parte dos proprietários rurais, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é o que é e qual a diferença entre o arrendamento rural e a parceria agrícola, tá? Então, ambos, a gente pode dizer que o arrendamento e a parceria, eles são contratos irmãos, né? Os dois têm um objetivo de cessão da posse do imóvel para que alguém, no caso o produtor rural, exerça ali uma atividade que necessariamente tem que ser de exploração agropecuária, né? Então, ou plantio, ou criação de animais, ou plantio de floresta, enfim, tá? Alguma coisa nesse sentido. Tem que haver alguma exploração ali rural. Se não houver exploração da atividade rural no imóvel, então a gente não está falando mais de arrendamento ou parceria. Aí é um aluguel. Por exemplo, eu posso locar o meu imóvel rural para uma atividade turística. Tá? Não tem exploração rural ali. Então, aí a gente não vai falar então de um arrendamento rural ou parceria agrícola, mas sim de uma locação nesse caso específico. Tá? Então, quando a gente fala em arrendamento e parceria, necessariamente tem exploração do imóvel para alguma atividade agropecuária, tá certo? E aí, a diferença entre os dois contratos basicamente está na participação efetiva do produtor rural, do proprietário rural, perdão, do imóvel, no empreendimento agrícola, se ele realmente tem alguma participação efetiva ali naquela atividade. Então, vamos falar um pouco sobre o arrendamento rural. Qual que é a participação do proprietário que cede a posse no caso do arrendamento rural? Nenhuma. A participação dele no empreendimento rural é zero, ele apenas cede o imóvel e, por essa razão, ele recebe um preço fixo pela cessão dessa posse. Então aí nós estamos diante de um contrato que ele é muito próximo de um contrato de aluguel. Independentemente do que acontecer com o produtor rural deve pagar a ele o arrendamento da forma como ficar estipulado em contrato. Agora, quando a gente fala em parceria agrícola, aí o proprietário do imóvel rural já está participando do risco do empreendimento rural. Então, ele vai receber uma participação do resultado que tiver aquela atividade rural explorada. Se ela não tiver resultado, se a atividade rural tiver prejuízo, então esse proprietário de imóvel rural participará no prejuízo. Tá? Então, aí está a grande diferença. E por isso, por essa razão, inclusive, a diferença na tributação da renda que vem do arrendamento rural e da parceria agrícola. E tem um vídeo aqui, dá uma olhadinha no nosso card de vídeos aí, que você vai ver o conteúdo sobre esse tema, tá bom? Então, essa é a diferença aí entre arrendamento rural e parceria agrícola. Agora, em ambos os contratos, existem tempos mínimos que precisam ser observados para a duração do contrato de arrendamento e parceria agrícola, tá? E aí nós estamos falando de um tempo mínimo entre 3,
5 e 7 anos, a depender da atividade que está sendo explorada. Então, 3 anos, cultura temporária, para exploração de cultura temporária. 5 anos, a exploração de cultura permanente. E 7 anos, exploração de floresta, plantio, por exemplo, de eucalipto no imóvel rural, tá? E aí, essa diferença de período mínimo de exploração é justamente por conta da característica do empreendimento rural. Quando a gente fala em cultura temporária, nós estamos falando ali de soja, milho, por exemplo, que tem uma rotatividade mais ágil. Então, ali o resultado financeiro do produtor rural também será mais ágil. Quando a gente fala em cultura permanente, então nós estamos falando de uma cultura que há o plantio e durante alguns anos há um resultado advindo daquela cultura que foi plantada. Exemplo, cana-de-açúcar e café, tá? São exemplos de culturas permanentes. Então, para cada tipo de cultura tem um período mínimo a ser observado aí. Ao final deste período, o proprietário do imóvel rural ele pode pedir a retomada do imóvel. Aí entra o objetivo do nosso vídeo aqui, falar das ilegalidades na retomada desse imóvel. Então, com 6 meses de antecedência para a finalização desse contrato, o proprietário pode notificar, e aí necessariamente tem que ser com 6 meses de antecedência, ou antes até, informando o motivo que ele quer, pelo qual ele quer a retomada do imóvel. E aí podem ser 3 motivos. Primeiro, exploração direta por parte do proprietário. Segundo, exploração de um descendente seu, algum filho, por exemplo, vai explorar o imóvel rural. Terceiro, se ele tiver uma proposta mais vantajosa de um terceiro, do ponto de vista financeiro, para explorar o seu imóvel, e aí quem está lá já no arrendamento ou na parceria tem a possibilidade de fazer uma proposta também, cobrir essa proposta, tá? Então, por estas questões, no caso da retomada do imóvel, apenas essas 3 possibilidades, essas 3 fundamentações são válidas para pedir o imóvel de volta. O que acontece muitas vezes é que, às vezes, esse motivo que está justificando o pedido de retomada do imóvel, na prática ele não se confirma, ele não se verifica. Então, o proprietário do imóvel rural alega que ele realizará uma exploração direta, mas na verdade ele não tem mais um bom relacionamento com o produtor que está no imóvel, ele quer passar para um terceiro, e ele não quer nem mesmo que esse produtor que está hoje no imóvel cubra a oferta que ele tem. Então, neste caso, a retomada do imóvel ela é ilegal, porque ele deu a justificativa de exploração direta, enquanto ele vai passar a exploração para um terceiro, tá? Neste caso aí, quais são as consequências para o proprietário do imóvel rural que utilizou de uma justificativa ilegal, uma justificativa falsa? Aí existem 2 possibilidades. A primeira, o produtor rural que estava no imóvel pode pedir a reintegração na posse do imóvel, alegando aí que houve uma justificativa falsa para a retomada do imóvel e que, portanto, a retomada foi ilegal e ele deve continuar explorando o imóvel, que ele já vinha se utilizando nos últimos anos. Ou ele pode pleitear uma indenização por conta da perda do próximo ciclo contratual que ele não teve renovado. Então, ele pode fazer um cálculo ali de quanto que ele teria de resultado financeiro naquele período e pleitear isso em desfavor do proprietário do imóvel rural, tá certo? Então, muito cuidado na hora de fazer o pedido de retomada do imóvel. É preciso que sejam observados prazos, as justificativas têm que ser verdadeiras. Então é muito importante o auxílio de um advogado especialista em direito do agronegócio neste momento, tanto na elaboração do contrato, depois todos os atos que decorrem ali da execução deste contrato. Tá ok? Então eram essas as informações que eu tinha para passar para vocês hoje. Se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreve no canal. Isso tudo é muito importante para o desenvolvimento aqui dos nossos conteúdos, ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.